E aí, meu querido, e aí, minha querida, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o primeiro episódio do Exchange Pass. Antes de começar, eu vou falar aqui pra vocês qual que é a proposta desse programa. Por que eu estou aqui hoje falando com vocês? Porque aqui eu trarei pessoas para falar sobre inglês, sejam psicólogo, sejam recrutadores, pessoas que vão ajudar você a destravar, a fazer uma transformação na sua vida, que é algo muito importante. E essa transformação virá por meio do inglês. Além disso, você mesmo aí que está olhando para mim, que está no meu curso privado, o curso Exchange Pass, você após aprender o inglês, passar por essa trajetória de aprendizado comigo, você também pode participar do podcast. Mas Giovanni, eu moro fora do estado, o que eu faço? Quando você estiver por aqui em São Paulo, você dá uma passadinha aqui na Paulista e grava o podcast comigo. E hoje eu tenho a honra de gravar com um grande amigo meu, que é o Bruno Pinay. Boa noite, Bruno, tudo bem? Boa noite, Giovanni. Primeiro eu quero te agradecer. Primeiro, o agradecimento é por estar sendo o primeiro a inaugurar essa cadeira, né? Uma cadeira que vai ser muito importante para os seus alunos, para as pessoas que querem aprender inglês. Muito obrigado, gosto muito de você, sabe que a gente é amigo há muito pouco tempo, né? É verdade. A nossa amizade foi uma amizade relâmpago, improvável, porque a gente não se conhecia, nem sabia que trabalhava no mesmo lugar, né? Então eu quero muito te agradecer de coração mesmo eu estar aqui nesse lugar. Imagina, meu querido. E eu queria, na verdade, começar sabendo um pouco sobre você. Quem é o Bruno Pinay? Vamos lá. Eu sempre me apresentava dizendo assim, eu sou o Bruno, trabalho em tal empresa, né? Sempre apresentava as minhas credenciais, mas vamos mudar, né? Eu sou o filho da Marilena e do Amandio, né? Dois imigrantes, né? Um imigrante português e outro mineiro. Sou um menino que nasceu na Zona Leste de São Paulo, que veio aí construindo uma carreira, e que no meio desse caminho eu tive a deficiência, né? Eu adquiri uma característica que eu sou cego, não enxergo. Depois a gente vai falar um pouco sobre as características, a audiodescrição para nós fazermos. E o Bruno hoje é um menino que quer ser um aprendiz, um estudante, né? Tanto que eu sou seu aluno, aprendo muito com as suas dicas de empreendedorismo. Então, o Bruno é isso. O Bruno é uma pessoa que veio na Terra para ser um estudante, né? Eu sei que muita gente fala assim, eu sou especialista, né? Uhum. As pessoas se colocam como especialista, muito legal, mas eu vim aqui para aprender. Então, eu vejo a vida... O Bruno hoje vê a vida como uma grande aula e eu sou um estudante até quando eu fizer 80, 90 anos. Então, esse é o Bruno. Uhum. E daí, a gente... Cara, primeiramente eu gostei da sua humildade. Segundamente, eu sempre estou em contato com diversos universos, né? Sempre estou ali vendo muitas coisas diferentes, mas eu nunca vi alguém se descrever dessa forma. Então foi uma forma muito legal. A gente normalmente se adjetiva, né? Começa a falar das nossas qualificações e esquece realmente de quem a gente é. E eu trouxe você aqui muito para falar sobre o quê? A acessibilidade no inglês, né? Então, eu tenho um aluno que tem uma deficiência, né, uma pessoa com deficiência. Como é que eu vou adequar esse ensino para essa pessoa? No caso, você como pessoa cega, o que você acha que um curso de inglês, até como o meu, pode fazer para adaptar o curso e assim ser acessível a maior parte das pessoas, pelo menos, né? Se não der para todas. Sim. Giovanni, antes de tudo, eu quero que você faça a descrição Sim. pela acessibilidade, mas porque você tem um estilo que é um estilo muito bonito, muito elegante, né? Então eu queria muito que você se descrevesse, porque é interessante saber quem é o Giovanni caricatura, né? Tipo a persona. Beleza, então ó, pessoal, eu vou fazer agora a minha audiodescrição. O Bruno aqui no off, né, fora das câmeras, me falou que normalmente você faz a sua audiodescrição pra pessoa saber como que você é, tá? Então, deixa eu ver se eu Quer que lembro eu aqui. faça? Faz você primeiro então, Tá, vamos lá. Vamos lá. Vou fazer uma descrição bem simples. Então, eu sou o Bruno, sou um homem, minha pele é branca, o meu cabelo é liso castanho, os meus olhos são castanhos, eu uso barba, eu tenho mais ou menos 1,80 m, por aí. Tô com uma camisa branca do Simpson, em homenagem ao Giovanni, né? Um desenho americano, que normalmente as pessoas tentam aprender inglês com eles. E eu tenho uma característica, além da barba, o meu olho esquerdo, ele é menor do que o meu olho direito por conta da minha deficiência. Então, um olho não é padrão com o outro. Então, basicamente é isso, Giovanni. Vai de cima pra baixo e faz uma descrição bem simples, sabe? Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, Então vamos lá. Bem, meu nome é Giovanni, eu sou um homem negro, eu tenho cabelo crespo, eu uso um óculos arredondado.
Eu estou com chapéu, eu gosto muito de usar chapéu, então normalmente as pessoas sempre vão me ver com algum chapéu diferente. Eu estou aqui, ó, o meu chapéu ele tem duas penas, tá, Bruno? Aliás, as duas elas são padronizadas, elas têm a pontinha delas dourada e tem um alfinete dourado também aqui no meu chapéu, e ele tem uma parte dele que é marrom. E tem a assinatura do cara que fez o chapéu, Porque ele é personalizado, que é eles são... personalizado. Mas, pô, aliás, deixa eu parar, né? Porque todo mundo tá achando muito bonito fazendo jabá. Me patrocina aí, chapéu estilo. Ai, ai. Enfim, então, acho que faltou um pouco alguma coisa da minha audiodescrição, né? Eu uso barba, Isso eu não sabia. né? Então, na verdade, eu tenho o cavanhaque e o meu mustache, que é o meu bigode. Ó, já... Já tá dando inglês aqui. Já começou o inglês. Não, basicamente é isso. Isso é importante porque você pode atingir esse público, que é um público que tem essa característica, e você ambienta ele dentro do seu podcast, entendeu? Então, todo conteúdo que você for passar, que é muito relevante e importante, já vai com mais clareza pra eles, porque eles vinculam conteúdo à pessoa Giovanni, não a uma voz que, enfim, né? Principalmente num podcast que não pode tocar, né? Não tem como. Então, uma forma de você ambientar somente seu cliente. Pô, legal, gostei bastante disso, mas muito bom saber. E agora, como que funciona a acessibilidade no digital? Porque, bem, hoje em dia tudo tá ficando mais digital, né? O meu curso, aliás, ele é digital. Então, como nesse tipo de ambiente, eu faço para integrar pessoas com deficiência, focando mais, né, em pessoas que têm a deficiência visual? Uma coisa que é interessante, hoje no Brasil nós temos os pilares da acessibilidade, ou as dimensões. Cada literatura fala de um jeito. Mas vamos falar dos pilares. Então você tem lá o pilar digital, o pilar tecnológico, o pilar de infraestrutura, enfim. Tudo tem que começar pelo atitudinal. Então você tem um pilar de acessibilidade atitudinal, que é a atitude que o Giovanni tem como empreendedor, né? E fundador da escola, em querer ter essas pessoas como cliente. Então o primeiro ponto é esse. A acessibilidade atitudinal, de você entender que você precisa mudar o teu ambiente para que a característica dessas pessoas se enquadre. Então, tem uma brincadeira que foi feita uma vez na internet que criaram um site e nesse site escreveram assim: proibido pessoas negras nesse site. O que você acha de um site? Você vai estar num site, sei lá, Eita. O que você acha disso? É impactante. Racista, segregacionista, impactante. Sim. Hoje no Brasil tem uma pesquisa, quem quiser ver, né, quem quiser acessar essa pesquisa, é uma pesquisa feita pela Web para Todos. Ela foi feita mais, eu acho que 5 milhões de sites e foi determinado nessa pesquisa que menos de 1% dos sites são acessíveis. E quando eu falo, é muito bonito falar assim, não são acessíveis. Não é que é bonito, mas é uma frase que não tem muito impacto para quem não precisa. Mas eu tô falando de pessoas que não podem acessar. Então por isso que foi feita essa brincadeira na internet, entendeu? Quando você entra lá e fala que pessoas negras não podem entrar nesse site, você se sente impactado. A sociedade se sente impactado, mas no final as pessoas com deficiência não entram nesse site. Entende? Então, o primeiro ponto é entender isso, né? Eu quero ser, você é o empreendedor. Então, o Giovanni quer que pessoas com deficiência acessem o curso dele, tenham essa educação e esse conteúdo de inglês. Depois você começa a ver as ferramentas. Aí você começa a ver isso sobre sites do Brasil não serem acessíveis, sobre conteúdos, se os conteúdos são adaptados para a característica daquela pessoa. No ambiente digital, quem tem mais dificuldades e as barreiras de acessibilidade são as pessoas com deficiências sensoriais. Pessoas surdas, pessoas cegas, né? Então, primeiro ponto é isso, é o empreendedor, o Giovanni, entender o quanto ele quer que essas pessoas sejam incluídas dentro do negócio dele. E, obviamente, se você incluir mais pessoas, são mais clientes, né? E aí você aumenta o quê? Faturamento. Então, não é fazer por fazer, é você começar um ciclo de inclusão que no final te traz renda. Então, primeiro é isso. Se eu fosse dar uma dica para empreendedor, entenda o que é acessibilidade atitudinal e daí você começa a construir. Normalmente a pessoa começa pelo errado, Giovanão. Ela começa assim, o que a gente vai fazer? Vamos acessibilizar o banheiro, vamos fazer rampa, que é importante, mas faz parte de um pilar de infraestrutura. E aí o cara esquece da atitudinal. Ele tá fazendo só pra cumprir uma lei, ou pra passar de bonito, ou enfim, porque ele acha que aquilo é mais impactante. Mas tudo começa com a acessibilidade atitudinal. Que aí tem treinamento, capacitação, e você vai construindo junto com essa pessoa, sabe? E é bonito ver, porque você vai começando a incluir pessoas na educação. O seu, não sei se a gente pode falar ramo, mas o seu lugar de atuação é muito bonito porque é educação, né?
E educação Aham. transforma, certo? Exatamente. Aliás, por isso que eu quis trazer você aqui porque o meu pai, ele é uma pessoa com deficiência. Meu pai tem triparesia, ele tem movimentação limitada nos membros superiores e nos membros inferiores. Aliás, muitas pessoas, quando o veem andando pela rua, principalmente à noite, acham que meu pai é bêbado. Porque ele anda, né, meio mancando, cambaleando. E eu nunca tinha parado para pensar nessas questões antes, mas eu nunca tinha sido exposto a elas também. Eu nunca fui. Na minha escola, por exemplo, nunca falaram sobre isso. Na faculdade, nunca falaram sobre isso. Em lugar nenhum. Então, no podcast, agora eu tô tendo aqui, no meu primeiro episódio, a oportunidade de já trazer um pouco dessa inclusão para dentro do inglês. Às vezes vai ter uma pessoa com deficiência que tá assistindo esse podcast, ela pode deixar um comentário, ela pode agregar para que daqui para frente eu consiga fazer algum tipo de material para atingir essas pessoas também. Porque a gente não Sim. sabe se tem algum curso ou o número de cursos que tem que atingem esse público. Sim. Então, é bem importante. Giovanni, você faz parte, você e a educação, né, como um todo, de uma barreira que, se for tirada, ela libera outras condições. Então, exemplo, o cara que não tem acesso à educação, ele não vai ter acesso a uma educação especializada que é o inglês, certo? E aí, quando ele não tem Certo. inglês, ele não consegue se empregar, ou não consegue crescer na carreira dele. Então, você entende que são ciclos, né? Então, tem o ciclo vicioso e o virtuoso. Se eu consigo dar uma educação inclusiva para essa pessoa, ele consegue fazer uma educação mais avançada, que é inglês, né, uma pós-graduação, ele consegue melhores posições, ele muda o topo da cadeia. Então, uma empresa, exemplo, hoje você não encontra um executivo, um vice-presidente com deficiência. Uhum. Se você for analisar os maiores players do nosso Brasil, não tem. Então, como que toda a cadeia vai se movimentar? Porque se não tem uma pessoa ocupando esse espaço, né? Uhum. Aí, normalmente você vê, exemplo, antigamente você via cegos em massoterapia, nos call centers fazendo massagem, sabe? Você tinha alguns empregos que era você nascia já para aquele emprego, sabe? Então, o inglês, principalmente, ele vai abrir portas, né? Eu vi uma reportagem, Giovanni, você me corrige se eu estiver errado, que o inglês ele tira até a sua barreira de fronteiras, né? Por exemplo, você é uma pessoa muito inteligente, mas se você não tem inglês, você não consegue ir para os Estados Unidos ampliar essa comunicação. Você não consegue ir para a Inglaterra, né? Enfim, você fica limitado ao teu espaço. Exatamente, eu sempre falo para as pessoas, olha, você pode até ter um passaporte, mas eu tenho inglês. Você com o seu passaporte, mesmo você podendo viajar, você está preso ao país que você nasceu, de certa forma. É. Se você aprende inglês, você se torna uma pessoa internacional, né? Eu trabalhei no aeroporto por quase 8 anos e eu tive contato com pessoas de tudo quanto é nacionalidade. Franceses, chineses, israelenses, americanos, britânicos. E com todas essas pessoas eu me conectei por conta do inglês. Todas, até os franceses não se negaram a falar inglês comigo, né? Dei essa sorte, não tive esse foi problema. sorte, é verdade. Então, pô, os chineses, olha só a diferença cultural, é do outro lado do mundo. E a gente conseguiu quebrar a barreira por conta da comunicação. Então isso é algo muito importante. Fazendo um gancho, aliás, com esse assunto, todas as pessoas que aprendem o inglês, elas aprendem por 2 motivos principais, pra gente não ir muito longe. Ou é pelo amor, ou é pela dor. O professor de inglês, ele poderia, na verdade, ter até um divã, que o aluno ia se deitar ali e começar a falar sobre as coisas da vida. Por quê? Eu sempre recebo relatos de aluno, né? E infelizmente alguns tarde demais. Eu estou aqui contatando você porque eu sou engenheiro formado, mas eu perdi o meu emprego. Ou, eu não consigo viajar, eu tenho oportunidade, entretanto eu fico com um medo, com um receio gigantesco, porque eu tenho um amigo que foi barrado na imigração, teve problema e teve que voltar pro Brasil. Sim. Então, você, Bruno, qual que foi a sua dor para começar a aprender inglês? Ou, se não foi uma dor, qual que foi o seu maior desejo para dar esse passo inicial? Giovanni, eu acho que a gente pode falar de um híbrido, foi dor e amor. Escola pública, sabe como a escola pública ensinando inglês, né? É o verbo to be, do começo ao fim. E aí, claro, não é culpa, não sei se é culpa do professor, enfim, culpa da atmosfera, do sistema. E eu nunca me interessei pro inglês, então o inglês pra mim sempre foi uma coisa que me barrava. Então, pra você passar de ano tem que tirar, sabe assim, tipo, olha, você tá bom nas matérias, mas se você não passar no inglês, você vai reprovar. Por mais que não reprovasse, a gente sabe que não ia reprovar. Então eu sempre vi o inglês como um grande inimigo a ser combatido. Tipo, não, tem que passar, né?
E sempre aquela mesma coisa. No verbo to be não se mostra o valor do inglês, né? Então, exemplo, eu vou falar a minha experiência. Nas escolas, a professora falava assim, gente, vamos aprender inglês porque olha o mundo que tem lá fora. Não era essa a abordagem. A abordagem era, olha, tem que passar no inglês, entendeu? Então eu não vi o inglês como uma coisa potencializadora. Eu via o inglês como um inimigo que devia ser vencido. Então, não, esse ano eu tenho que passar no inglês. Então eu não via valor do inglês. Aí eu me torno pessoa com deficiência e aí eu quero aprender inglês. Aí eu te contei a história, fui em algumas escolas de inglês, aquela coisa toda. Algumas escolas eram sinceras e falavam, Bruno, eu não tenho material pra te ensinar, tipo, não tem como eu adaptar. E outras falavam, não, eu adapto, paga. E eu pagava e não tinha. Então isso só foi se acumulando a foi fazendo um acúmulo de coisas ruins. Então eu já não gostava do inglês, porque eu achava que o inglês era pra ser vencido e não via valor naquilo. Certo. Depois, quando adulto, tentei nas escolas. E aqui eu não tô usando a deficiência como desculpa. Isso é fato, eu ia nas escolas e não tinha. Até te falei sobre aquela canetinha, lembra? Lembro, sim. Se você aprendeu com a porra da caneta, eu ardi em casa, né? Sozinho. Mas enfim. Aí eu abri mão eu abri mão do inglês. E eu fiz uma decisão como profissional. Falei, eu vou me dedicar a outras coisas, não vou me dedicar a inglês, né? Certo. E eu comecei a perceber, isso passou muito tempo. Eu fui me dedicando ao meu nicho, acessibilidade, consumo inclusivo. E depois da pandemia eu comecei a perceber que muito artigo científico, muita literatura vem de fora. E vem como, Giovanni? In English. English. Always. Então, eu comecei a estudar. Putz, agora acabou a literatura brasileira, vamos para uma literatura americana ou vamos para uma literatura da ONU. Sobre, sei lá, características da pessoa com deficiência, capacitismo. Inglês. Aí não tem mais a mesma produtividade. Então, eu ia lá, tentava traduzir, mas você sabe que não... Naturalmente isso não flui, né? Beleza. E também a tradução, às vezes, quem fez a tradução não pode ter, às vezes não ia fazer uma tradução tão literária, sabe? Assim? Sim. Algumas palavras poderiam mudar. Beleza. Até então eu com raiva do inglês. E quando eu pego raiva... eu pego com raiva mesmo. E eu tenho ciência que... assim, por mais que eu tenha ciência que eu falei não vou fazer inglês, eu também tinha ciência que eu ia colher o resultado disso. E aí eu colhi o resultado, você sabe muito bem, né? A gente teve uma reunião onde a gente trabalha com um executivo americano, né? E eu participei. Claro, eu tava ali naquela sala porque o meu trabalho me validou a estar lá. Mas eu não consegui participar. Porque todo mundo falava inglês, menos eu. Então, como é estranha essa situação, né? Tipo, eu fui validado a estar ali, eu estava na sala com a liderança da Gol, né? Mas no final, eu não participei. Por quê? Porque eu não tinha inglês. Você não tinha inglês. Eu colhi o resultado. Mas eu assumi o resultado. Foi aí que eu pensei, não, esse ano eu vou fazer inglês. E aí, a energia é muito interessante, né? O universo é muito interessante. Eu conheci você, não sabia que você era professor de inglês da minha namorada. Não era. Verdade, é verdade. Eu comecei a dar aula pra ela 2 meses antes de dar aula pra você. Foi. E conversando com você, a gente falou sobre... A gente se conheceu a primeira vez, a gente começou a falar sobre livros, lembra disso? Lembro sim. Naquela reunião da Gol. A reunião da Gol, a gente falou sobre livros, literatura. Eu falei, mano, cara da hora, mano. E como eu não enxergo, eu só vi alguma coisa na sua cabeça, mas não sabia o que era na sua cabeça, né? Aí depois as pessoas foram falando, eu descobri que você era professor de inglês, aí eu fiz aniversário. Eu acho que você não sabe disso, sabe? Eu fiz aniversário e a minha namorada falou assim, o que você quer? Eu falei, não quero nada, então me dá um curso. Aí ela me deu o curso de inglês. Ah, mentira. Caraca, eu fui no presente de aniversário. O Giovanni foi presente de aniversário. Nossa, que honra, Você não sabia cara. disso? Não fazia a mínima ideia. Mas o mais engraçado é que agora, me lembrando, a Auriane mandou mensagem pra mim no WhatsApp. Falou, Gi, ainda tá com inscrição aberta pro seu curso? Falei, tá sim. Me passa o link? Passo. Pá, de repente ela foi lá, se inscreveu. Eu falei, nossa, que rápido. 2 vezes ela quer fazer? Né? Então, aí era pra você. Era pra mim. Agora, uma coisa que eu quero saber é o seguinte, você me falou sobre a sua experiência nas escolas de inglês, que algumas falavam, sinceramente, desculpa, não posso dar essa acessibilidade pra você, outras falavam que iriam dar e não davam. Agora, o que é uma acessibilidade de verdade pra pessoas que são cegas? Tá. Primeiro, vamos falar no ambiente online? Vamos Vamos falar uma escola que é online. Vamos. Você precisa ter um site padronizado nas métricas da acessibilidade. Então, não vamos ser muito tecniquez aqui, mas basicamente você tem a internet no mundo
Certo. E aí você tem uma organização chamada W3C. Já ouviu falar da W3C? Não. Ela é em inglês, eu nem vou falar aqui. A sigla é em inglês, então eu nem vou me usar a falar. A W3C é um consórcio que organizou os sites pelo mundo. Uhum. Eu tô falando aqui muito simples, então quem entende de site, desculpa. Ela organizou o site pelo mundo. Tava uma bagunça, aquela coisa de site, ela tem a missão de organizar os domínios, os sites pelo mundo. E aí dentro da W3C, desse consórcio, foi criada a WCAG. Depois se você quiser puxar pra você falar inglês, eu acho que fica legal a sigla em inglês. Show. A WCAG, quem quiser acessar, acesse lá, WCAG, tem a WCAG Brasil, fala sobre como você deve parametrizar o seu site, quais são as orientações. Eu não vou me estender muito, mas basicamente eles te passam uma receita, bem resumidamente de bolo, que você aplica aquilo e seu site começa a crescer como um site de acessibilidade. Então, exemplo, você tem lá o Single A, o Double A e o Triple A, que são as notas. Certo. Então, se você tem um site Double A com uma qualidade boa, então você já consegue atender. Mas lembrando, a acessibilidade, Giovanni, ela não é estacionária. Então, se ele investir vou dar um exemplo. Eu vou lá investir 1 milhão no site da minha empresa. Depois deixa abandonado, porque ele vai se perder. Então, você implementa e faz uma manutenção. E na WCAG, você consegue ter esses parâmetros. Então, não é difícil. Você não tem que construir a roda. Já tá certo. lá, é só você aplicar. Você falou no Story sobre isso, não falou sobre inglês? Falei, na verdade, eu falei... com relação à matéria mesmo, em inglês. Você falou, não, já tá aí, é só aprender. Você falou bem isso. Então é Isso. isso. A WCAG, ela já criou o parâmetro. Já tem cases de sucesso pelo mundo. Então não tem desculpa nenhuma pra pessoa não fazer. É claro, obviamente, um cara que tá crescendo agora, tá evoluindo, isso pode ser um pouco caro pra ele. Mas empresas grandes players, não tem nenhum motivo, sabe? Tipo, eu não vou falar o nome das empresas aqui, mas você sabe, as grandes Sim, Não tem conheço. motivo, não tem motivo. Um cara que tá crescendo igual você tá crescendo, você tá em ascensão. Até beleza, porque hoje no Brasil o investimento ainda não é tão barato, sabe? Mas para grandes empresas, é só ir lá no WCAG, olhar como que é. Claro, não é simples como eu tô falando, mas já tem um caminho. Eu não tô falando assim, empresa, vai aí e começa a cortar esse mato e descubra. Não, já tem uma estrada a ser seguida, sabe? Já tem um padrão, já tem as métricas, já tem como que se faz para ter uma boa qualidade, sabe? Mas basicamente é isso, Giovanão. W3C, consórcio mundial, né, da internet, e WCAG, dentro dela, cuida só de acessibilidade para internet. E aí você entrar lá, tem muita dica, tem muita orientação, tem muito manual, sabe? Então a primeira coisa é você acessibilizar o seu site. Então eu preciso entrar no seu site e conseguir fazer um pagamento, conseguir falar com o seu saque, conseguir fazer tudo que uma pessoa que não tem a característica, lembrando que a deficiência é uma característica. Então pensa assim, ó, tudo que o Giovanni, que não tem a característica da deficiência, faz, o Bruno, que tem a característica da deficiência, tem que fazer. Entende? Entendo. E não de forma igualitária. Porque a gente fala muito sobre igualdade, e é sobre equidade. Entende? Entendo. E aí, uma dica que eu dou, acessibilidade tem que ter 3 grandes valores. Tem muito mais valor, mas 3 grandes valores, que é segurança, autonomia e conforto. Então, o seu cliente tem que ter no seu site a segurança de acessar seu site, e segurança de todos os tipos, do dado dele lá no seu site, de poder fazer um pagamento, porque se eu peço pra uma outra pessoa fazer um pagamento, eu já não tô fazendo segurança nem autonomia, concorda? Concordo plenamente. Então, o primeiro ponto é, se você tem uma escola online, ou qualquer ambiente que seja online, acessibilize ele. Que eu possa navegar de forma plena dentro do seu site. Esse é o primeiro ponto. O segundo que eu te falei, a nave-mãe, a acessibilidade atitudinal. Treine a sua empresa para ter uma cultura da inclusão. E não é uma cultura do assistencialismo. Então, não trate pessoa com deficiência como... É especial, né? O coitadinho. Então, não, né? Você menospreza a pessoa. Sim. Você não inclui ela. Ou do tipo assim, ai, que bonitinho, você vai fazer inglesinho? Pô, Infantilizar, né? Infantilizar. Amanhã eu vou estar com um amigo, Scalabrini. Ele tem 2 metros de altura, cara. Ele é gigantesco. As pessoas tratam ele como se ele fosse uma criança. Ai, que bonitinho, você vai fazer, sabe? Então... Dentro da acessibilidade atitudinal, você tem um treinamento chamado letramento. Que aí você ensina a sua equipe o que é humanização, o que é essencialismo, qual que é a nomenclatura correta. Então, ele é portador? Não, ele não é portador, ele não porta nada, né? Sabe? Aí vai ensinando. E tudo isso, Giovanni, começa pelo feijão com arroz.
Por que eu tô falando isso? Muita empresa não faz nada, de uma hora pra outra quer fazer tudo. Entende? Uhum. E aí começa a contratar Aí vai consultor. bagunçando. Faz, Aí vai atropelando todas as coisas, né? faz devagar, faz o site e faz depois a sua área. Sei lá, eu não sei se o Giovanni você tem pretensão de ter uma estrutura física ou não? Por enquanto não, mas assim, né, como eu tô no começo do caminho do empreendedorismo, vai que uma hora, Olha né, só, isso acaba se tornando algo 10 interessante. andares na Paulista. Ó, quem sabe? Mas é isso, começa pelo feijão com arroz, a gente brinca de feijão com arroz porque é a comida base, né? Uhum. Começa ali com feijão com arroz. E uma coisa muito importante, que essa é uma dica de ouro. Tudo que eu falei sobre os valores é importante, mas tem uma dica de ouro que é: coloque a pessoa com deficiência como protagonista. Então não faça do jeito que a pessoa acha que tem que fazer, sabe? Uhum. Então, exemplo, eu não sei falar inglês. Portanto, eu não sou professor, certo? Certo. Eu monto uma escola de inglês. E eu faço tudo da minha ideia. Você acha que vai sair coisa boa? Não, Porque eu não sou o protagonista daquele tema. exatamente. Tem aquele salão de lugar de fala, sabe? Sim, então, ou seja, se eu falar, eu vou trabalhar com acessibilidade. Não, vamos ali, ó, contratar o Bruno Pinay pra fazer uma assessoria comigo? Não. Eu mesmo vou lá, eu sei fazer. Então, eu Aí vai nos influenciadores, vai aquela coisa Isso. meio doida. ficar vendo cortezinho. É isso daqui? Isso daqui é fácil. Não precisa nem isso- contratar, não. Eu faço mesmo. Eu crio. Aí chega é um nível de arrogância que você acha que tá incluindo e não tá. Uma falsa inclusão. Que é pior ainda, porque é falsa inclusão e você acha que tá abafando. Então você acha que você cumpriu a sua missão na sociedade, sabe? E é isso que eu dou a dica. Primeiro, os valores, porque acessibilidade, Giovanni, ela é técnica, vivência e experiência. Então, um profissional de acessibilidade tem que ter a técnica, que é a literatura, as faculdades que você faz, as graduações, tudo aquilo que você estuda, sabe? Ele tem que ter a experiência. O que é experiência? É a história que ele tem que contar. Então, exemplo, eu já trabalhei em empresas antes da Gol, então eu tenho uma experiência de coisas que deram certo e deram errado. E por último, a vivência. A vivência depende muito. Então, exemplo, você pode trabalhar comigo. Eu e você trabalham com acessibilidade, certo? Eu e você, nós somos sócios. Você não vai ter a vivência de pessoa com deficiência, mas você vai ter a vivência de uma pessoa que é sócio de uma pessoa com deficiência, entendeu? Uhum. Aí, é só pra colocar cada uma no seu lugar, porque acontece muito, sabe? E tá diminuindo muito, mas ainda você encontra profissionais que não têm deficiência que falam, não, isso aqui é o certo pra pessoa com deficiência, sabe? Uhum. Mas é isso, cara. 19 milhões de pessoas com deficiência é a prévia do IBGE. 19 milhões, entendeu? Então, Caraca, é muita gente. Tem país que não tem 19 milhões de pessoas. Uruguai, você vai É. pegar Suriname, você pega alguns países, não tem, né? Então, olha só quantas pessoas podem ser atingidas e podem ser transformadas, porque até no meu curso de inglês eu sempre falo, o principal é a sua transformação. Quando eu trabalhava na Gol lá no aeroporto de Guarulhos, teve uma época ali em 2017 que eu tinha 3 empregos. 3 empregos. Então eu trabalhava na Gol. Era o Julius do... Eu era o Julius, todo mundo Você brincava era mais comigo. que o Julius ainda. Eu era mais que o Julius. Então, eu trabalhava na Gol. Aí depois eu trabalhava no Fórum de Guarulhos, que eu sou formado em Direito. Só não levei pra frente. E eu dava aula de inglês também. Nossa. Então eu tinha esses 3 trabalhos, mais a faculdade. Esses 3 empregos me davam uma renda menor do que R$2.000 por mês. Juntando os 3. Agora, quando eu coloquei inglês nessa equação, eu tripliquei o meu salário com um emprego. É que hoje, como empreendedor, né, você é meio severino, você faz um pouco de tudo, né? Entretanto, eu com um emprego eu tripliquei meu salário. Você é suprimentos, você é RH, você é... Exatamente. Então, agora ainda, e assim, tudo o que tá me abrindo portas é o inglês, inclusive esse podcast aqui, né? Pra eu estar aqui com você hoje, o inglês que me trouxe até aqui. Sim. Então isso é muito importante. Outra coisa, eu era muito tímido, introvertido, não falava com ninguém. Então talvez eu nem teria te conhecido se eu não tivesse aprendido inglês, porque aprender inglês fez com que eu me abrisse mais pro mundo, né? Igual o Bruno tava falando, pessoal, sobre essa questão de, pra você ter uma empresa com acessibilidade, as coisas já estão aí, é só você ir lá ver e fazer, né? Você que no caso é uma grande empresa. Agora, ele falou, o inglês é a mesma coisa, né? Ele até citou isso, pra você que ficou, assim, não entendeu muito essa parte, do que ele tava falando. Segue o jogo. Primeiramente, me siga nas redes sociais, que já ia ajudar bastante Você viu que eu você. te sigo, né? Você viu que eu- Claro, me siga você de volta, cara. Mas também é o quê? Você não... E é outra coisa que a gente falou aqui. Não queira inventar roda, não queira ser disruptivo. Teve uma aluna minha que ela escreveu umas frases pra mim, né? Eu falei assim, como você escreveu isso daqui? Professor, eu sentei, do básico. Eu sentei e eu só escrevi.
Falei, mas você tá no meu curso, você tem as aulas. Eu tenho um módulo chamado Beabá do Inglês. Esse módulo, eu mostro tudo que é mais básico. Eu pego várias frases prontas com vários contextos diferentes. Poxa, faz muito tempo que eu não te vejo. Eu vou entrar em uma reunião, eu tenho um compromisso. Então eu pego várias frases prontas e o quê? Eu coloco elas ali contextualizando. Você mantém a estrutura, muda o contexto para sua realidade. Então, é isso. Um bom aluno de inglês é um aluno copista. Então, uma dica pra você e pra todo mundo que tá vendo aí, ó. Você quer ser um bom aluno de inglês? Seja um aluno copista. Isso ajuda bastante. E até nessa questão de acessibilidade, ou talvez não acessibilidade, mas aí, pra eu não misturar as coisas, né? Olha eu já... que eu sou novo nesse mundo, né? Então tem que tomar cuidado pra falar disso. Mas eu gosto muito de repetir o que eu falo. Então, normalmente, nas aulas, eu sempre falo mais de uma vez aquela frase. Eu foco em algumas pronúncias que podem trazer um desafio, né, pro aluno. Então, eu sempre gosto de fazer essa repetição da pronúncia. Porque o estudo de qualquer coisa é repetição e constância. Se você tem repetição e constância, você aprende qualquer coisa. Sim. Certo? Então, hoje em dia, qual que é o seu principal desafio no aprendizado do inglês? Eu ia falar organização, mas isso não é desafio, isso é ponto fraco. O meu maior desafio é conseguir... Como que eu... Esqueci o nome da palavra, Giovanni. Sabe quando você... Sei lá, você vai aprender sobre podcast, sobre televisão. Você vai aprender sobre montar televisão. Né? Você vai lá pro Senai da vida, aí o professor abre a televisão, te mostra os componentes, né? E sempre fala assim, não, na próxima aula a gente vai aprender sobre esse. Então você sempre vai evoluindo. Eu não consigo ver... Olha, é interessante, não é piada não, tá? Sem problema. Mas eu não consigo ver... Eu não consigo me ver falando inglês. Eu acho que essa é a maior dificuldade. Que nem quando eu vi você falando lá na Gol, sabe? Sim. Traduzindo os materiais. Eu falei, caraca, na reunião com o Mike... Tá certo que o Mike era americano, né? Mas as pessoas que estavam na mesa não eram americanos. E falando e contando piada, eu não me vejo ainda nesse nível, entendeu? Eu não consigo... Eu falo, será que um dia eu vou conseguir? Porque, igual eu te falei, usando o exemplo da televisão, quando você... Sei lá, eu vou ser técnico de televisão, arrumar televisão. Por mais que você não saiba fazer coisas avançadas ali dentro, você consegue já ver. Tipo, um dia eu vou estar soldando tal componente, um dia eu vou estar consertando. No inglês eu não consigo ainda, sabe? Eu vejo as pessoas falando inglês e também muita informação, né? Eu parei de seguir muita gente que é influenciador de inglês. Sabe aquela coisa? Tipo, porque excesso de informação, muita coisa. E é assim, como fala a palavra menino em inglês? É boy, né? Boy. É boy. Boy. Aí outro influenciador, não é boy. Você falou, a vida inteira você falou errado. Sei lá, é bi, boy. Aí você fala, caraca, mano. É 1 milhão de pronúncias, sabe? E eu acho que a crítica também me deixa muito ruim, né? Eu fico muito mal na internet. Sabe assim, tipo, aquele cara ali que eu achava que falava muito inglês, o outro fala, não, ele não fala nada. Tipo, meu, mas então... Sabe, vira banal essas coisas. Sim. E isso eu tô resolvendo, eu parei de seguir muito influenciador de inglês. Principalmente aqueles que falam assim, eu aposto que você não sabe. Tipo, mano, isso me mata. O cara já tá afirmando que você não sabe. Então, isso eu já melhorei, parei de seguir, mas ainda eu preciso entender um dia que... Será que um dia eu vou conseguir falar? Será que um dia eu vou conseguir entender? Tipo, meu, aquele dia na mesa... A nossa diretora, eu nunca vi aquilo, parecia que ela tava falando português com português, sabe? Ela nem parava pra pensar. É isso, cara, isso é uma coisa muito importante, porque muitas pessoas realmente elas têm essa dificuldade de se ver falando um outro idioma. Isso faz parte do processo até da construção de mentalidade. As pessoas elas subestimam muito a questão da mentalidade. Elas acham que não é importante você ter uma boa mentalidade. Mas qualquer coisa que você quer alcançar na sua vida, você precisa mentalizar aquilo, você precisa focar naquilo. E assim, não precisa ser perfeito. Então, por exemplo, eu não consigo me ver falando inglês. Mas a falta do inglês me traz uma frustração.
eu quero resolver essa frustração. É. Eu posso não me ver lá no final do caminho, mas eu tenho que me ver pelo menos percorrendo esse caminho pra chegar até lá. Então, pra você que fala assim, poxa, eu não consigo me ver falando inglês, ok, eu não vou dar uma fórmula mágica pra você resolver isso da noite pro dia. Poderia, mas né? Poderia, mas o que eu vou falar pra você? Primeiro, pra você treinar a sua inteligência emocional, pra você mudar algumas mentalidades, e isso eu posso falar com propriedade de causa. Por quê? Eu, Giovanni, eu tirava as piores notas em inglês na época da escola. Aliás, as pessoas me Você podia zoavam. postar, né? O seu boletim escolar. Né? Nossa, eu não sei se eu tenho, vou pedir até pra minha mãe. Tipo... Hã? É verdade. É só você colocar seu nome lá que aparece o É boletim. verdade. Eram minhas piores notas, eu sempre fui um cara que tirava nota boa, mas em inglês era sempre as notas mais baixas, né? Tem uma palavra em inglês, tem aquela música do Michael Jackson, Smooth Criminal, né? Eu lembro uma vez que eu falei Smooth Criminal, nossa senhora! Nossa, eu fui ali, meu Deus, humilhado, né, pelos meus coleguinhas de classe. Pelos seus pares. Exatamente. E aí eu saí da escola detestando inglês. E aí eu fui fazer o Enem, fiz o Enem 2 vezes em espanhol, falei, não vou fazer em inglês. E aí no aeroporto, 2014 eu entrei no aeroporto, Copa do Mundo, um monte de gringo aqui no Brasil, eu, pô, show de bola, né? Vamos lá, conversando com um gringo, teve uma vez que um deles precisava de uma ajuda, eu sabia como ajudar eles. Só que em português, não em inglês. Aí, eu toquei no ombro dele, na hora que ele se virou, eu fui aqui, ó, falar, aí eu travei na hora. O Windows foi... Tela azul do Windows. Cara, eu senti uma frustração tão grande que eu nunca mais senti na minha vida. Eu falei, cara, eu nunca mais quero passar essa vergonha. Mas você não conseguiu falar. Não consegui falar, eu fiquei travado. O cara ficou olhando pra minha cara, eu fiquei assim, ó, parecendo uma estátua. E aí o cara se virou e foi embora. E aí é o seguinte, até hoje eu tenho colegas que, eu ainda trabalho na Gol, né, 9 anos já. Eu tenho colegas que entraram comigo, eu tenho colegas que entraram antes de mim, colegas que entraram um pouco depois, e nesses 9 anos não aprenderam inglês. Então, por quê? Porque ela se acostumou em estar num lugar que não era dela. E ela acha que ela pegou pra si. Sim. Entende? Então, quando eu estava lá... Aliás, o meu intercâmbio que eu fui pra Inglaterra em 2019, eu fiz muito com o dinheiro que eu juntei por conta dos meus 3 empregos. Então, eu estava ali com 3 empregos, estava com um salário ruim, e eu falava, esse lugar não me pertence. Eu não pertenço a esse lugar, isso daqui não sou eu. Então, assim, e não só pela questão financeira, porque é importante? Mas o inglês me trouxe algo muito mais rápido do que o financeiro, foi a autoestima. Sim. Então, pra você falar inglês, você tem que se abrir um pouco pro mundo. Aliás, no meu curso, é que você tá fazendo uma mentoria no dia da aula ao vivo, mas a sua esposa, a Auriane, ela participou ontem da aula de conversação. Onde tava eu num sofá e ela no outro. Então, a Auriane, ela participou da minha aula de conversação. Eu não forço nenhum aluno a participar. Eu falo assim, ó, quem quiser abre a câmera. Quem abriu a câmera, então abre o áudio, vamos conversar. Você que não está se sentindo à vontade, só ouça. Você vai estar captando alguma coisa, você vai estar aprendendo. Então, eu não gosto de constranger o aluno, eu não gosto de forçar o aluno a fazer nada, mas eu gosto de dar liberdade para ele, para que assim ele consiga se sentir à vontade para falar, porque o inglês sempre vai te trazer desafios. Uma coisa que, pessoal, insight para vocês, o inglês sempre vai trazer desafio para vocês. E como é que vai ser, Bruno, esse tipo de desafio? Algum colega seu, do seu trabalho, vai chegar em você e vai falar assim, Bruno, você tá fazendo inglês? Como é que fala isso daqui em inglês? Esse daí é o cara que quer te desafiar. Tem outro cara que vai falar de boa fé. Ô, Brunão, mano, você tá fazendo inglês? Cara, tem tal palavra aqui, você pode me ajudar? Tem esse tipo de cara também. Tem a sua tia. Sua tia ali no Natal, ela coloca o Rod Stewart pra tocar, né? A música Sailing, né? Ali, ó, velejando, ó. Música maravilhosa. E aí a sua tia vai chegar em você e vai perguntar assim, Bruno, essa música é tão linda, sempre foi o meu sonho. Entendeu o que ele tá falando? Você traduz pra mim? Cara, tem uma música do Nat King Cole chamada Autumn Leaves, né? Ou Autumn Leaves, se você preferir o sotaque americano, né? Autumn Leaves, que significa folhas de outono. Eu lembro que eu ouvi aquela música com meu pai e o meu pai ficava ali, ó, sabe, extasiado, era aquela coisa gostosa, é muito bom isso. Música gera conexão, né? Sim. E aí o que aconteceu? Eu consegui traduzir essa música pra ele. Cara, quando eu consegui fazer isso, foi lindo demais. Sabe? Foi uma coisa maravilhosa. Então, pô, a minha mãe, filho, nossa, ó, eu tô jogando um joguinho aqui no Facebook. O que significa essa mensagem aqui que apareceu pra mim? Então, o inglês, ele vai te trazer desafios. E se você
souber participar, assim, de se divertir com esse processo, sinceramente, ele vai ser um aprendizado muito gratificante. Foi o que eu falei pra você, né? Como você falou, você acabou de falar a palavra certinha. Eu não vi assim, né? As pessoas que passaram pela minha vida com o inglês me mostraram que era, tipo, a dificuldade, ou a barreira, sabe? Esse jeito de olhar que você tá olhando é o jeito mais leve, né? Que traz resultados. Exatamente, cara, exatamente. O quê? Ah. Tá. Ô, Giovanni, ontem eu tava ouvindo você falar isso que você falou. Eu tava na mentoria e aí eu ouvi você falando, abre a câmera. Quem quer abrir a câmera? Mas o pessoal abriu a câmera? Cara, normalmente, deixa eu pegar aqui pra você. Obrigado. Coloquei um pouquinho mais. Normalmente, as pessoas de primeira não abrem a câmera. Então, todo mundo que participou da minha primeira aula de conversação abriu o áudio, só que não abriu a câmera. Aí, quando a pessoa tá na segunda, na terceira aula, o que ela faz? Ela abre a câmera. Por quê? Eu sempre gosto de falar que o meu curso de inglês é um lugar seguro, né? Então, eu sempre falo, pessoal, aqui é um lugar seguro. Aqui vocês não precisam ter medo. Eu estou aqui pra ajudar vocês. Por quê? Infelizmente, nós temos um costume, eu não vou falar que é só brasileiro que faz isso, mas eu vou falar do brasileiro por quê? Porque eu sou brasileiro, é meu povo, né? Sim. A gente tem um costume de julgar o coleguinha. Então, às vezes apontar o erro do outro. Então tem muita gente que já traz essa ferida consigo mesmo. Tipo, eu não vou falar porque vão apontar o meu erro, porque vão me julgar. Então eu sempre gosto de deixar o aluno livre para ele conseguir falar ali tranquilamente, e abrir a câmera é muito importante. Inclusive eu acho que, você que faz parte do meu curso, você que não está ainda no meu curso, que aliás pode fazer inscrição no Exchange Pass, que está com mais de 70% de desconto. Tem mais de 17 módulos e aulas ao vivo toda quarta-feira às 8h30 da noite. Aliás, pode mudar o dia, né? Depende aí de como vai funcionar, né? A gente pode fazer alguma alteração, mas sempre vai estar lá no nosso grupo. Eu acredito não. Eu tenho certeza que os alunos que abrem a câmera, eles aprendem mais e mais rápido. Por quê? É uma pessoa que está mais desinibida para aceitar o desafio que é o inglês. Então, isso é muito importante. Então, se você abriu a câmera, você já tá ali, não, eu vou bancar isso daqui. Vou tancar isso daqui, como falam hoje, né, a gíria. Não, beleza, vou abrir. Então, essa atitude, ela mostra que você está ali disposto a aceitar esse desafio. O inglês, ele é um desafio. Sim. Ok? Só que ele é um desafio que você não precisa trilhar ele sozinho. Você até falou que parou de seguir muito professor, porque um falava uma coisa, outro falava outra. Cara, é importante seguir um método. Sempre perguntou assim pra mim, né? Quando eu dava aula em escola, aliás. Onde eu faço inglês? Você gostou do professor? Gostei. É nessa escola que você tem que fazer. Você gostou de mim? Ótimo. Então, já dá a oportunidade. Você se conectou com o seu professor? Você sente confiança no seu professor? Sim. Ótimo. Né? E aí, a partir disso, o que eu falo muito para os alunos é o quê? Quando você aprende uma coisa muito boa e você tenta repassar para as pessoas, o que você percebe? Que as pessoas, elas não fazem o feijão com arroz, que foi o que você falou, certo? Então, eu não sei se você ensina alguma coisa, já teve oportunidade, por mais boba que seja, até para uma criança, de ensinar alguma coisa, né? Mas a gente tem a tendência, às vezes, de não seguir aquilo que é falado. Nós que temos mentores, por exemplo. Às vezes o mentor fala, pô, não falei para você isso daqui? Então, a mesma coisa para os alunos. Tem aluno que chega em mim e fala assim, Giovanni, tô com disponibilidade aqui, vou estudar 2 horas por dia. Não faz isso, cara. Não faz, tu tá matando o seu estudo, cara. Naquele almoço que nós fizemos, lembra? Do Experience. Aquele almoço do Experience, lembro exatamente disso. Tinha até um empresário, um empreendedor, você falou pra ele, 2 horas tipo... Exatamente, tem gente que tá tão incentivada na hora do começo do estudo do inglês que fala, não, eu vou estudar 2 horas. Só que aí o que acontece? Na semana seguinte, o que acontece com a sua produtividade? Vai lá pra baixo. É igual a dieta. A pessoa fica a vida inteira numa vida de gordura, né, de comidas gordurosas, aí, não, fazer dieta, na segunda-feira... alface, tomate, um filé de frango. Ela sai do extremo para outro extremo, né? Exatamente. A pessoa, que nem eu nunca fiz aula de inglês muito tempo. Sei lá, eu acho que o máximo que eu fiz, Giovanni, foi 1 mês, eu acho. Aí eu vou sair de 0 para 2 horas. Tipo, né? Eu sempre brigo com os alunos o quê? Estudem 15 minutos por dia. A meia hora. Meia hora é o ideal. Todo dia, imagina. Todo dia, no mínimo 15 minutos. Que não é nada, né? Não é nada. Giovanni, eu não tenho 15 minutos. Mentira.
Tem. Aqui, ó, a minha câmera aqui, ó. Mentira. Todo mundo tem 15 minutos. Por quê? Mas, Giovanni, como você sabe? Você é muito arrogante. Como 15 você minutos sabe que todo mundo tem 15 minutos? tem. Você não conhece minha vida. Eu tive 3 empregos. 3 empregos mais a faculdade. Tu tem 15 minutos, mano. Mina, tu tem 15 minutos. Eu tinha 15 minutos, você também tem 15 minutos, certo? Não importa. Se você falasse 1 hora, mas 15 aí, minutos tem. exatamente, 15 minutos todo mundo tem. Então, se você estudar de 15 minutos a meia hora por dia, você está estudando mais do que 90% dos brasileiros. 10 inglês. minutos é o tempo que um trem da CPTM demora pra chegar na plataforma. Às vezes o intervalo entre um trem e outro é 10 minutos. Então, Você tá ali sentado, você tá... É 15... Não é 15 horas, né? exatamente. Então, eu sempre falo pro aluno o quê? Uma coisa até pra você, Bruno. Pega o momento do dia que você tem mais disposição. Tem gente que já acorda naquela disposição, né? Acorda ouvindo Don't Stop Me Now do Queen, né? Rock Balboa, já começa. Exatamente, já começa ali, the Eyes of the Tiger, né? Ali, beleza. Então essa pessoa, como ela tem um pico de produtividade de manhã, pega esses 15 minutos de manhã pra estudar. Giovanni, o meu pico de produtividade é à tarde, depois do almoço. Fontes da minha cabeça dizem que a maior parte das pessoas ficam sonolentas depois do almoço, tipo eu. Mas se você é exceção pra essa regra e você não fica sonolento, ótimo, depois do almoço, então é o seu pico de produtividade ali à tarde. Se você não almoça nessa 1 hora que você tem pra almoçar, caso você tenha 1 hora, pega 15 minutinhos, né? Você que às vezes coloca um videozinho pra comer junto, coloca a minha aula de inglês, por exemplo, do meu curso Exchange Pass, coloca lá pra ver, né? Tá lavando a louça? Coloca Exatamente, um Giovanni. coloca. Meu pico de produtividade à noite, estuda esses 15 minutos à noite, ok? Só que assim, dentro do meu curso, eu tenho um método chamado método Experience. Nesse método Experience, tem um cronograma de inglês juntamente com o curso, onde eu falo pro aluno que coloque a hora exata que você vai estudar. Não precisa ser o mesmo horário todos os dias, mas você precisa estabelecer um horário. Pessoas sagradas seguem as regras. Pessoas desregradas não seguem as regras. Sim. Então, se você fala assim, amanhã eu vou... Primeiro, elimine a palavra tentar do seu vocabulário. Eu vou tentar. Cara, se eu falar assim pra você, Bruno, eu vou tentar passar lá na sua casa amanhã. Eu não vou na tua casa, cara. Eu não vou. Então, quando você fala a palavra tentar, você já tá dizendo que você não vai conseguir. Então, é o seguinte, você vai pegar isso, vai adequar pra sua rotina. Vai falar assim, segunda é às 9 horas da manhã, na terça eu tenho pilates. Eu vou fazer inglês, então, às 8, e aí você segue esse cronograma religiosamente. Porque depois de um tempo você vai o quê? Memorizar aquilo. Vai entrar na sua rotina. E é por isso também que eu sempre falo, aquela primeira aula que a gente fez, que eu perguntei, Bruno, qual que é a sua rotina? E eu comecei a escrever a sua rotina em inglês. Por quê? Porque, cara, é o seu dia a dia, você vive isso. Se você vive... Por exemplo, você não gaguejou pra me falar a sua rotina. Você falou tranquilamente. Foi. Por quê? Porque já tá ali na sua cabeça, você tá repetindo. Provavelmente na primeira semana que você fez a sua rotina, você ficou em dúvida. Tipo, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Na terceira, quarta semana, você já sabia de cor. Repetição. Repetição e constância. Sim. Aí, ó. Aprendizado em inglês. Simplão. E a escola também usa isso, não é? De repetição. Exatamente. E, aliás, repetição espaçada. Então, no cronograma que tem lá no curso pros alunos... Segunda, terça e quarta você vê matérias novas. Quinta e sexta você repete o que você aprendeu na segunda, na segunda, terça e quarta. Exatamente. E o final de semana você revisa tudo. Por quê? Cara, final de semana as pessoas normalmente elas não querem estudar. Mas elas têm que estudar, tá? Você tem que estudar, por favor. E aí o que eu faço? Ao invés de introduzir um assunto novo que você vai ter que fazer esforço na sua cachola pra memorizar, estuda o que você estudou durante a semana. Faz uma revisão. Seu cérebro aceita de uma forma mais tranquila. Sim. Então, eu sempre faço isso. E é aquilo, o cronograma, ele tem que responder 3 perguntas. O que, como e onde. Por quê? A gente gera objeção na hora de estudar, né? Você fala assim, nossa, Auriane, eu não vou na academia, não. Não vou na academia porque o meu tênis tá velho. Você sabe, né, que esse tênis aqui, eu coloco ele no pé, nossa, é desgraça, que eu vou tropeçar, tá chuviscando. Ixi, ventou um pouco mais forte. Ventou um pouco mais forte, eu não vou chegar aqui vivo, né? Você até dramatiza. Então, quando eu respondo essas 3 perguntas pro aluno, eu quebro as objeções dele. O que eu tenho que estudar? Tá lá no cronograma. Tá bom, você me falou o que eu tenho que estudar, mas o que significa greetings? Que são os cumprimentos. O que é isso? Então eu vou te falar o quê? O que você tem que estudar? Eu respondi... Como, aliás? Então eu respondi o quê? Vou responder como você tem que estudar.
Tá bom, mas onde que eu acho isso? Eu vou mostrar pra você o módulo e a aula dentro do meu curso que fala sobre isso. Pronto, acabou sua objeção. Tá tudo ali, ó, entregue pra você de mão beijada. Porque quanto mais eu faço você fazer esforço pra chegar na informação, menos você quer informação. Quanto mais eu deixar o assunto de acessibilidade longe de você, cara, menos você vai querer saber sobre acessibilidade. Tá distante. Eu vou ter que fazer aquilo, depois clicar ali, depois ir pra outro lugar. O esforço. Isso. Desanima. Então, quando você traz um passo a passo e você mostra pro aluno, ó, tá aqui, aqui, aqui. Acabou. Fica bem mais fácil. Na experiência do cliente, a gente usa muito isso, né? O quanto de esforço o cliente vai fazer. Quantos cliques ele vai dar. Quanto menor, mais a possibilidade de ele comprar. Já viu? Lembra que antigamente jogando naquele site? Nossa, você tinha que clicar... Nossa, lembro. Era quase uma competição. É igual quando você vai em algumas lanchonetes. O que você quer? Você fica escolhendo. É quase uma prova pra você comer, sabe? Exatamente. Você falou, você guia a pessoa pra ela chegar no objetivo dela com o menos esforço possível, né? E isso, cara, isso faz toda a diferença para o aprendizado. Isso é muito importante. E, aliás, você tá tendo aula comigo há 2 meses, né? Menos. Quando foi o negócio do Mike? Faz 1 mês. 1 mês você tá tendo aula comigo. Eu não lembro quando foi. Foi o mês passado, não foi? Foi mês passado. Então, pessoal, pra vocês que não sabem, o Mike, ele é um executivo, né? Aliás, ele também é uma pessoa com deficiência. Ele é um empresário americano que veio aqui pro Brasil pra ter uma reunião com a Gol para tratar dessas questões de acessibilidade. Então, é engraçado que muitas vezes a gente acha que a gente vai usar o inglês só quando a gente, eu vou viajar. Não. Cara, a gente usa o inglês aqui mesmo. Ele me encontrou. Exatamente. Cara, ó, eu tava... A gente daqui de São Paulo, né? Eu tava ali na Liberdade fazendo uma imersão nesse final de semana. Eu não paro, cara. Eu tô sempre, né, em algum lugar. Porque a gente se encontrou na sexta, não foi? Você tava tirando foto, não tava fazendo um book? Exatamente, isso mesmo. Aí, sabadão, eu tava aí nessa imersão. E aí, fui almoçar com a minha namorada. A gente voltando, um cara pediu dinheiro pra mim. Só que esse cara pediu dinheiro pra mim em inglês. Oxi. E assim, ele não era uma pessoa que aprendeu inglês e veio falando inglês aqui. Ele já era idoso. A gente tá importando agora, morador de rua. Até perguntei, where are you from? Ele falou assim, I'm from Kansas. Eu, pô, que legal. Comecei ali a conversar com o cara. Aí, só que ele, I was robbed, né? Eu fui roubado. Like, I'm hungry, I'm starving, and I need to eat something. Então, eu tô com muita fome, eu preciso comer alguma coisa. Giovanni, mas você conseguiu entender que ele era americano mesmo, ele não tava fingindo não. Não né? era. Sabe por quê, cara? Tem uma coisa chamada Connected Speech. O que é o Connected Speech, pra você que tá me assistindo? É quando você conecta o discurso. Então, ao invés de você falar, por exemplo, vou dar um exemplo simples, pro aluno do básico até o avançado entender. E eu, em inglês é and I. Só que você não fala and I, você fala and I. And I. Ok? Por exemplo, em inglês não existe eu falar nós dois. Né? We two, não existe. Você fala o quê? Dois de nós. Então, two of us. Two of us. Se você falar separado, two of us. Não, mas é two of us. Two of us. Então tem esse connected speech. O connected speech dele era muito bom. O sotaque dele também era muito bom. E eu... esses 7 anos trabalhando no aeroporto, eu tive muito contato com estrangeiros. Então, eu sei reconhecer quando alguém é nativo ou não. Sendo que quando vinha algumas pessoas no meu balcão de atendimento, eu gostava muito da Califórnia. Por quê? Porque muitas pessoas simpáticas. Todo mundo da Califórnia era muito simpático. Não que as outras partes dos Estados Unidos não eram, mas excepcionalmente californiano era muito simpático. E californiano falava muito rápido. Então, teve uma vez que uma moça chegou no meu balcão, começou a falar comigo. Eu falei assim, you're from California? Né? Você é da Califórnia? Ela, how do you know? É como você sabe. Eu falei assim, I don't know, I just feel it, you know? Tipo, eu falei, eu não sei, eu só sinto. Então, accent, né? O sotaque dela, o modo dela se portar, dela falar. Então, eu tenho certeza que esse cara não era brasileiro. Mas você descobriu a história dele? Não, por quê? Eu falei, cara, eu acho que esse cara tá tentando aplicar um golpe. Por quê? Ele falou que tava com fome, mas ele falou assim, I'm allergic, I only eat organic. Então, eu sou alérgico, eu só como comida orgânica. E aí ele falou, but there is a restaurant 5 or 6 blocks from here. Mas tem um restaurante a 5, 6 quadras daqui. Eu falei, tio,
Sou Sério? brasileiro, caralho. Sério, mano. Pra cima de Moá. Mentira. Pra cima de Moá. Tu tá querendo que eu ande 6 quadras pra lá? Pra quê? Ô, querido. Aí eu falei, não vou não. Ah, sai pra Você lá. não roubou ele, caralho. Não, não, mas como eu tava ali perto da Liberdade, eu falava assim, ó, 6 quadras pra lá eu não vou, porque ali... Eu esqueci o nome das estações, mas é Liberdade, você chega na Vergueiro, né? Agora, pra cá, e era final de semana, isso foi no domingo, se eu não me engano, tem muita gente na Liberdade. Então eu falei, pra lá eu ando. É que eu tava na imersão, eu falei assim, ó, tio, vamos fazer o seguinte... Tu quer meu dinheiro? Eu até dou meu dinheiro, mas é que é o seguinte, você vai sentar aqui comigo, tu vai ficar falando meia hora inglês comigo, vamos tocar uma ideia aqui. Você vai no podcast. Exatamente, não, pera aí. Primeiro, fala sério, se você é homeless, né, se você é mendigo, se foi roubado mesmo, porque aquela história tava meio mal contada, né? Seguinte, posso confiar em você? Então é o seguinte, mano, vamos lá, vamos trocar uma ideia. Mano, mas eu vou ficar pensando, ele teve a sorte de pegar você, um professor de inglês. Cara, que loucura. Então ele não ganha dinheiro, porque... Cara, Qual é a porcentagem dele de dinheiro? cara, eu fiquei conversando isso com a minha namorada e eu fiquei muito intrigado. Opa. Eu fiquei muito intrigado, porque ela insistiu comigo, mas você tem certeza que ele não aprendeu inglês? Eu falei, Luísa, mesmo se ele tivesse aprendido inglês, há muitos anos... Você? Mas, por exemplo, ó, ele aprendeu inglês há muitos anos atrás. Se faz tempo que ele tá aqui no Brasil, primeiro que ele já perderia boa parte da fluência ou do sotaque dele, se ele tá em contato mais com brasileiros. Mesmo sendo nativo? Ah, não, sendo nativo não. Sendo nativo não perde. Mas se ele não fosse, por exemplo, se ele não fosse nativo, ele vai perdendo um pouco da fluência dele, né? E, sinceramente, o sotaque dele era muito bom. Entendeu? Era muito bom. Ele era muito bom ator. Era. Porque, assim, eu sempre falo que o seu sotaque é a sua identidade. Então, pra você que tá assistindo a gente aqui, não tenha vergonha do seu sotaque. O seu sotaque é a sua identidade. Não tem problema. Giovanni, mas você não fala igual um americano? Não, eu falo igual um brasileiro. E qual que é o problema disso? Você tem que se orgulhar disso, ok? Não tem problema nenhum. Porque quando um gringo vem aqui falar trabalho, ao invés de trabalho, você entende ele? Entendo, cara. Ele só falou o TR de uma forma um pouquinho diferente. Giovanni, e pelo que eu não tenho contato com muita cultura, mas eu já vi chinês não disfarça não, né? Ele fala inglês, mas o sotaque... Cara, ninguém disfarça sotaque. Só a gente. Giovanni, de onde você está tirando isso? Vamos lá. Primeiro, mais de 7 anos de experiência no aeroporto, então eu falei inglês com francês, enfim, eu já citei aqui as nacionalidades, todo, com o mundo inteiro eu falei. Segundo, eu fui pra Inglaterra, eu fiquei um mês lá na Inglaterra, né? Você podia depois lembrar aquele áudio. Pô, cara, mano, eu vou ver se eu acho esse áudio agora que a gente vai rodar aqui pra todo mundo. Você tem ele? Eu tenho. Mas, não, peraí, eu tenho rápido aqui que eu mandei pra uma aluna recentemente, aquele áudio. Nossa, aquele áudio então, é demais, velho. Então, quando eu fui pra fora, principalmente os italianos, eles falam inglês com um sotaque muito E forte. russo? Russo também fala com um sotaque forte, um pouquinho mais fácil de entender do que os chineses. O italiano não é forte, né? Tipo, o sotaque italiano é muito Aqui, forte, ó, né? achei. Vou colocar aqui. Pera aí. That's funny. I went to the Aston with me bears, like, you know what I mean, like. Olha isso. Aqui. Deixa eu ver. That was my Scouse accent, by the way. That's the Scouse accent, by the way. Né? Esse é o sotaque de Liverpool, né? A propósito, né? By the way. Muito interessante. Então, cara, é uma loucura. Enfim, esses são os desafios que o inglês traz pra gente, né? Bruno, foi muito bom ter essa conversa com você. Foi muito gratificante, aliás, porque o inglês me fez estar em contato com outras nacionalidades e entender culturas diferentes. E a minha proposta aqui é trazer pessoas diferentes de diversas áreas para que elas possam agregar pro ensino do inglês. Sim. Então você ensinou hoje pra gente um pouco de acessibilidade, né? Você falou um pouco da sua trajetória e isso com certeza vai ajudar muitas pessoas que estão assistindo agora nesse momento. Então, eu quero agradecer muito você a ter feito parte, né, do meu podcast Exchange Pass e por ter agregado pra trazer a diversidade pra cá, cara. Giovanna, obrigado. Já passou o tempo, já? Cara, a gente tá quase... você viu? Foi rápido. Foi rápido. na hora que eu percebi, eu falei, caraca, mentira, que já deu tudo isso de tempo. Mas foi uma conversa muito gostosa. Sim. E eu lembro que eu cheguei no Bruno, pessoal, e falei assim, mano, tem pauta não. Não sei, te conheço há um tempo já, vamos lá trocar uma ideia. Né? E pra você que ficou até agora aqui comigo, muito obrigado.
Esse é o projeto Exchange Pass, que sempre vai trazer pessoas que têm alguma coisa a agregar na sua vida com relação ao inglês. Se você quer participar, quer sentar aqui do meu ladinho para bater um papo comigo, o que você precisa fazer? Primeiro, você precisa se inscrever no meu curso Exchange Pass, Aprender Inglês comigo. Após aprender inglês, a cadeira será toda sua. Minha equipe vai entrar em contato com você e aí nós vamos fazer o processo para você sentar aqui, falar da sua experiência, falar dos seus desafios, ok? Também traremos aqui profissionais de diversas áreas, até de psicologia, vai vir gente aqui para falar como destravar o inglês, como praticar o inglês para entrevista de emprego. Então, essas pessoas sentarão aqui para agregar e transformar a sua vida. Então, Bruno Pinay, muito obrigado. Se eu quiser te achar nas redes sociais, como é que eu faço? Bruno_Pinay. E também no podcast Todos a Bordo. Só colocar Todos a Bordo que já aparece no TikTok, no Instagram, no YouTube. Maravilha. Para você que quer encontrar a gente aqui no YouTube, é só colocar Exchange Pass, aqui nessa câmera, Exchange Pass no YouTube. Para você me achar no Instagram, Giovanni Messias. Giovanni como NNY, tá, pessoal? Por favor, double N-Y, ok? Giovanni Messias. Você me encontra lá no Instagram. Esse foi um Exchange Pass. Muito obrigado pela sua audiência.